Olá! Hoje nós veremos aqui como seria na prática a utilização da parte de referências no LaTeX, tá bom? Então, sendo bem direto no assunto, tá? Para você não perder algum tempo, tá? Então, nós temos aqui o nosso arquivo, e isso independente do projeto que você tenha, tem o arquivo .tex. Em um dado momento você vai precisar do arquivo de referências.bib. Poderia ter algum outro nome, .bib? Sim, mas seria importante que neste arquivo .tex aqui, ele fizesse referência a um arquivo .bib. E como é que ele faz isso? Bom, nesse parágrafo aqui, na área de elementos pós-textuais, lá no final, contemos aqui um /bibliography, né? Depois do pós-textual aqui, ó. Então ele pega e tem aqui uma referência para /bibliography, ou seja, indicando mais ou menos onde estaria qual é o nome do arquivo. Perceba que tem um nome de referências, tratando do nosso arquivo de referências.bib que tem aqui, ó, tá? Então esse nosso arquivo .bib aqui, ele segue o padrão de BibTeX, tá bom? Isso significa o quê? Que aqui, ó, nesse decorrer aqui, ó, ele tem aqui as informações seguindo o padrão BibTeX de alguns livros ou artigos, ou reporte técnico, ou seja, relatório técnico, ou até mesmo sobre sites, ou leis de países, enfim. Reportados aqui, ó. Cada um desses aqui, ó, quando ele começa com arroba e aí tem alguma coisinha aqui, é referente a algumas dessas produções produções que poderiam ser textuais, poderia ser lei, poderia ser, enfim. Partindo dessa ideia de que a gente vai ter que citar em algum momento essas produções, então, com esse nosso arquivo referências.bib, tudo isso é possível. Beleza, mas como é que eu vou fazer referência a alguma coisa aqui nesse arquivo de referências.bib? Bom, nós temos que ir atrás dessa referência. E, por exemplo, para dois tipos aqui, eu vou fazer uma referência a eles como poderia ser feito. Por exemplo, como se tratar de um artigo científico, por exemplo, mas eu acho que é mais interessante começar por livro, né? Porque tem um pessoal que provavelmente vai fazer referência a livro, ou então algum outro artigo específico que não é de cunho científico ou da academia. Nesse caso, meu caro, você vai ter que utilizar o Google para você encontrar essas esse padrão BibTeX a respeito do seu livro. Como é que vamos fazer isso? Basicamente, você vai pesquisar aqui no Google a respeito do livro que você quer fazer, realizar essa pesquisa, encontrar essa informação. Poderia ser O Senhor dos Anéis? Vamos fazer com O Senhor dos Anéis, então. A Sociedade do Anel. Está aqui. Está aqui o livro. Tem aqui, né, na verdade, aqui a página aqui com informações, né, a Amazon e tudo mais. Mas perceba aqui que tem links que são sobre diversos assuntos. Tem a página deles, tem o Wikipedia, enfim. Não é isso que a gente está atrás. A gente está atrás da informação .biblioteca nele, né? Ou seja, informações que a gente chama de metadados, que são dados sobre aquilo. São dados sobre dados. Né? São, na verdade, os dados a respeito do livro, na verdade. É mais correto afirmar dessa forma. Então, perceba aqui que eu vou, na pesquisa geral, eu vou clicar aqui, ó, em mais e vou clicar em livros. Tá aqui, ó, livros. E aí, aqui nessa parte de livros, aqui, ele vai me mostrar os livros que tem com este título, tá bom? Ou então mesmo de autor, enfim. E aí você vai escolher qual que você quer fazer alguma citação. Nesse caso, estamos atrás do O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Então nós vamos clicar aqui em Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Ele vai mostrar aqui as informações a respeito do livro. Okay? Tem a página aqui. Tem informações, locais onde você pode encontrar livros semelhantes, enfim. Mas o que a gente está atrás, na verdade, é deste querido aqui, ó. Mas aqui embaixo nós temos aqui isso aqui, ó. Criar citação, tá? A respeito desse livro. Tem ISBN, que é uma identificação única do livro. Tem a publicação, idioma, enfim, informações a respeito do livro. Então nós vamos aqui clicar aqui nessas aspas aqui em criar citação. E aqui vai mostrar aqui diferentes formas de como você pode citar esse livro. Tem aqui o APA, o MLA e o Chicago. O que a gente está atrás do quê? BibTeX. Tá bom? Então nós vamos clicar aqui. Quando a gente clicar aqui, ele vai te dar a opção de fazer o download desse arquivo
.bib que tem informações sobre o livro. Então vamos fazer o download, tá? Vai perguntar onde você quer salvar. Perceba aqui que o nome do arquivo aqui, o final dele que é .bib, tá? Quando ele fez download agora, vamos dar uma olhada aqui rapidão. Então, mostrar aqui a pasta, encontrar o arquivo. E aqui está o arquivo. Então, vou abrir aqui no editor de texto para você ver o padrão dele, ó. Então perceba aqui que tem aqui, ó, @book, ou seja, indicando que se trata de um livro. E aí tem aqui Tolkien 2019 Senhor. Título: O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Autor: Tolkien. ISBN, identificação do livro, uma numeração. URL, ou seja, a página onde você pode encontrar informações a respeito dele. Ano e a empresa que publicou o livro. Ficou claro? Então, isso aqui é o dado BibTeX, que se assemelha muito, e eu estou copiando aqui, com o que a gente utiliza naquela página. Ó. Por exemplo, cadê? Tá vendo aqui, ó? Nosso arquivo de referências.bib. Tá aqui, ó. Tem aqui diferentes dados.bib aqui, ó, que segue o padrão BibTeX para diferentes obras. Eu vou colar aqui no final aqui o do livro do Tolkien, sobre a Sociedade do Anel, tá? Então, aqui eu já mostrei para você como é que você busca um livro no Google Livros, né? Então, um livro de modo geral, livros que são utilizados normalmente na condição de entretenimento, alguns deles. E você pode fazer uma busca e utilizar ele para eventuais citações, né? Vai que o seu professor pede um resumo, coisa do gênero, enfim. E agora eu vou mostrar como você faria uma busca de artigos científicos, tá bom? Ou mesmo de livros de cunho científico. Então você vai abrir essa página aqui, ó, que é o Google Acadêmico, é o Scholar, tá aqui ó, a página. Então você vai clicar aqui, ó. Opa. Então você vai aqui, ó, no Google Acadêmico, você vai digitar aqui HTTP lá no navegador, você coloca aqui https Scholar, scholar.google.com, tá? É claro, você vai colocar isso no navegador. Aqui, ó, colocou, deu enter, carregou o Scholar, tá aqui, bonito. E aí aqui, ó, nesse campo de busca aqui é para você fazer busca sobre livros da academia, ou seja, das universidades, livros com conteúdos específicos. Eu vou pesquisar, por exemplo, sobre anatomia humana, tá? E aí tem aqui alguns livros, né? Nesse caso aqui a gente vai pegar, deixa eu ver aqui, algum livro que talvez seja interessante. Então, anatomia, cabeça e pescoço, não sei. Vou colocar aqui, anatomia, cabeça e pescoço. Anatomia, pescoço, cabeça e pescoço. Tem o Navarro, né? Odontologia. Tem um livro do Navarro aqui. Enfim, a gente vai utilizar esse aqui, tá? Manual de dissertação. Na ocasião de algum estudante da área de odonto sentir a necessidade de fazer uma citação a respeito dele, tá aqui, ó. Ele abriu o arquivo aqui. Como ele abriu no Scholar, já tem aqui. Cadê? Oi? Opa. Acho que não tem como fazer. Oi. Não tem o dado .bib aqui dele. Não tem. Tem a localização, biblioteca responsável, mas não tem as informações .bib. Meu Deus. O que a gente vai fazer? Então, é porque eu errei. Na verdade, quando você faz essa busca no Scholar, você coloca ali anatomia, cabeça e pescoço, odontologia, e aí aparece a primeira opção. Na verdade, o que você vai fazer? As aspas, lembra lá das aspas? Que apareceu lá, citar. Então, você vai clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Citar. Você vai clicar aqui. E aí, aqui ele vai te dar a opção de como você pode citar. E aí, perceba aqui que ele te dá mais ou menos as mesmas opções do outro lá, ó. MLA, NBR, que é o padrão brasileiro. O APA, tá bom? E aqui embaixo tem BibTeX. Oh, beleza. Você vai clicar em quê? BibTeX, meu caro. Clicou aqui, vai te mostrar já um arquivo que segue o padrão aqui. Não um arquivo, não. Uma nova página que segue esse padrão .bib. Você vai ter o trabalho de fazer o quê? Copiar isso aqui e lá no seu arquivo BibTeX, e aí pode ser aqui no Overleaf, pode ser em outro ambiente, e vai colar no final. Pronto.
Você já tem aqui informações a respeito dos livros que você quer citar. Isso na ocasião de você querer citar esses livros em específico, tá bom? Você pode fazer a pesquisa sobre os outros livros que você queira citar. E a partir disso aqui, meu caro, você vai fazer a citação de fato. Por exemplo, nós vamos pegar aqui o arquivo de introdução, aqui, ó. Perceba que nós temos aqui nesse arquivo. Agora que a gente já pegou as citações que a gente quer incluir no nosso texto, eu vou mostrar para você aqui mais ou menos aqui a introdução. Nessa introdução aqui, ela é bem curta, né? Nós temos aqui uma área pequena. E nessa área pequena aqui, nós temos aqui um pequeno texto e nós vamos fazer a citação, supondo que a gente vai utilizar aqui. Então, vamos abrir esse arquivo de introdução e aqui tem aqui, ó, cap1.text, que é o nosso capítulo 1. Então, aqui nessa área, eu vou fazer uma citação. Então, nós temos aqui um texto aqui nessa primeira parte da introdução e digamos que esse parágrafo aqui ele remeta ao nosso arquivo, ao primeiro livro, né, que é o... agora eu não vou lembrar, peraí, só um minuto. O primeiro dado aqui da nossa referência foi o quê? Foi o livro do Tolkien, né? Então, o que eu vou fazer aqui para poder citar esse trem? Eu vou copiar essa primeira parte aqui, tá bom? Você copia essa primeira parte. É isso aqui que importa, para você realizar a citação, tá? E aqui também tem o Navarro Anatomia aqui, ó. Então, eu vou copiar esse aqui do Tolkien, tá? Copiei, abri o arquivo cap1 aqui, ó. E aqui no final do primeiro parágrafo eu vou colocar o seguinte texto, tá? Vou mostrar aqui para você como é que fica, tá? Então, aqui, ó, tem aqui o parágrafo, vou colocar barra, vou tirar esse ponto aqui rapidinho, vou colocar barra, cite, abre chaves, e aí você coloca o nome. Perceba aqui que tem aqui uns autocomplementos aqui, ó, que eles podem te ajudar. Quando você coloca lá naquele arquivo lá de referências, ele já subentende que tem aquelas citações lá e ele já faz justamente esse link para facilitar a tua vida, utilizando aqui o Overleaf. É uma ferramenta que eu recomendo muito para você, meu caro. Então perceba que a gente vai fazer a citação do quê? Do Tolkien. Tá aqui. Fechou as chaves, colocou o ponto. Eu vou colocar para recompilar. Vamos ver como é que fica esse trem? Vamos lá. Então aqui, ó. Então vou diminuir o zoom aqui, ó. E vou colocar para recompilar. Ó. Olha a mágica acontecendo aqui, ó. Vai aparecer a citação para o Tolkien. Recompilando. Recompilou. Aqui, ó. Oh, coisa linda. Olha aqui, ó. Tá aqui, meu cara. Tolkien Kirmes 2019. Entendeu como é que funciona o trem? É assim, pegou o BibTeX, colocou no referências.bib, chegou no texto, a parte que você vai fazer referência àquele livro, né? Olha, tem esse livro aqui, o autor escreveu aqui a jornada do Frodo. E aí, lá no final do parágrafo em que você está descrevendo aquele texto, lá no final você coloca um /cite, fazendo uma citação indireta. Existem outras formas de citação. Eu estou fazendo um exemplo aqui para ficar bem prático a questão da citação. Depois você estude lá as diferentes formas de citação que podem ser feitas. Enfim, você vai colocar um /cite e vai colocar o nome da citação, tá? Aqui do lado agora a gente vai mexer na outra citação, tá? Nesse caso aqui agora a gente vai mexer com qual citação? Vamos mexer com a citação do livro aqui do Navarro, aqui sobre anatomia de cabeça e pescoço, tá bom? Então, abrindo aqui o arquivo cap1, então vamos lá aqui, ó, nesse primeiro, aqui eu vou tirar essa interrogação e vou pôr aqui. E aqui nesse final aqui eu vou fazer o quê? Vamos lá, me ajuda. Eu vou colocar o quê? /cite. E vamos pôr o quê? Poderia ser aqui diretamente o Navarro, 2013, quer dizer, 93, anatomia, né? Se eu colocasse um ponto aqui, ele já iria fazer essa compilação, certo? Mas, Bruno, por favor, existem outras formas de fazer citação? Sim, existem outros tipos de /cite. E a gente vai abordar ele já já, tá? E aí, só para mostrar que ele faz esse... Como eu copiei e colei, esses dados BibTeX, eles não têm nenhuma acentuação nem aguda, nem til e nem circunflexo no meio daquela parte da citação que é o Navarro 93, anatomia, e nem no Tolkien 2019, Senhor. Ele pega essa citação e põe aqui para você de forma perfeita, tá? Quais são os outros tipos de citação? /cite, você coloca aqui, e nós temos aqui, ó, quais são os outros
barra cities que existem? Tem aqui, ó. Tem o barra citn, tem o citn, barra cityear, barra citonly. Todos esses dois aqui seguem o padrão da ABNT, a BNTeX2 Cit, tá bom? Que são bibliotecas que foram incluídas nesse template aqui, ó. Nesse. Se você quiser utilizar o padrão da BNT para citação dentro do LaTeX, você tem que utilizar tanto o ABNTeX quanto você tem que ir atrás. Quando você baixa o ABNTeX2, ele já vem lá, ele já vem a biblioteca. Eu recomendo que você leia um pouco mais sobre a BNTeX2, mas basicamente o que você vai precisar para poder fazer citação utilizando a BNTeX2. Ou seja, para que a sua citação ela siga esse padrão. Bom, nesse nosso arquivo aqui, né, nesse nosso projeto, você vai ter que mexer lá na parte dos cabeçalhos, né, os pacotes que você está utilizando. A exemplo disso, nós temos aqui um arquivo meta.txt que eu utilizo só com o propósito de colocar as bibliotecas que são utilizadas. E aqui, ó, eu vou ter que indicar aqui esse aqui, ó, user packet, tá aqui, ó, user packet alf ABNTeX2 Cit. Esse aqui é o pacote que está sendo utilizado, tá? Mas só que para você utilizar o ABNTeX, você tem que primeiro também indicar onde que estão esses arquivos, tá? Como é que você faz isso? Aí a gente vem de novo aqui, aqui no nosso arquivo aqui, ó, IFPA, Itaituba, enfim, mas você pode fazer isso aí para o seu. Você vai ter que fazer aqui no seu Document Class, tá vendo aqui o nosso Document Class? Você vai fazer a descrição dele, tarará, tarará, qual é o padrão, linha de tamanho 12, os dados one-side, papel A4, e os idiomas aqui seriam inglês e português. E aí aqui, ó, lá embaixo, quando você fecha aqui, você abre as chaves, você fechou o colchete, abriu chaves, você coloca a BNTeX2. Por que você coloca esse BNTeX2? Porque aqui, ó, na mesma pasta do meu projeto, tem aqui, ó, eu baixei e coloquei na pasta do meu projeto o arquivo de ABNTeX2 que eu baixei lá do projeto que está disponível. Onde é que está esse projeto disponível? Aqui, ó. Vou pesquisar no Google, obviamente, né? ABNTeX2 overleaf, ou poderia ser, depois você poderia fazer um upload, o BNTeX2, ó. Tem aqui o site. Então você vai aqui, ó, nesse site, você vai fazer o download do pacote e vai fazer o upload lá para a pasta, tá bom? Aqui, ó, tem aqui no GitHub que a última atualização dele foi aqui em 2018, quando ele teve a parte em informação e documentação, artigo, publicação periódica, enfim. Você vai fazer o download. Tem um tal download de modelo canônico, cadê download de instalação? Você vem aqui, isso aqui é para um outro momento, mas enfim, se você já pegou a parte de citação, você já tá na manha, cara. Você vai ter, ó, o ABNTeX está disponível aqui no Cetan. Você vem aqui no Cetan, você declara ele aqui no... Basicamente você faz isso, exatamente aquilo ali. Você declarou o documento class, colocou lá, aqui, ó, a última atualização que ele teve aqui, ó. Não, cadê o download, cara? Aqui, ó, download. Você vai baixar isso aqui, ó, 6.2 MB. É isso aqui, ó. Vem aqui no site do Cetan. Ó. Pronto. É isso. É isso que eu tinha para falar hoje. Foi um pouco longo porque eu também expliquei do começo ao fim tudo que você precisa para fazer a parte de citação, tá bom? Até mais.